Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar de HIIT, que é a sigla em inglês para o treino intervalado de alta intensidade. E para falar sobre esse assunto, as nossas convidadas são a Rose Fracoli, que é enfermeira e praticante de HIIT. Rose, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada, Cássia, é um prazer estar aqui. E quem está com a gente também é a Cida Conte, que é profissional de educação física. Ela é especialista em step, ginástica coletiva, criadora das aulas de jump. Sabe aquela aulinha que você fica pulando ali na plataforma? Pois é. E ela é CEO do estúdio The Flame. Tudo bem, Cida? Tudo jóia, Cássia. Muito obrigada. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para falar do que eu amo, né? É sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta de fazer, então muito obrigada. E um prazer para mim também, que sou praticante. Gosto de HIIT, já fiz muita aula com a Cida. E Cida, vamos começar conceituando para as pessoas o que é esse treino, o que é o HIIT? Bom, na verdade, Cássia, o HIIT ele virou uma grande tendência, né? Existe o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é um órgão que ele mostra pra gente, ele cuida muito da saúde relacionada a exercício físico, e todos os anos ele mostra as principais tendências para o exercício seguinte. E o HIIT vem alcançando os primeiros postos aí já há bastante tempo. E o HIIT, na verdade, surgiu mais ou menos em 1970, como uma proposta de treinamento de alta intensidade com economia do tempo, que eu acho que é um fator extremamente relevante, né? Ele surgiu para ser uma proposta mais de treinamento de alta performance e depois acabou se popularizando. E depois, em 1994, mais ou menos em 96, o HIIT se tornou famoso em função das pesquisas do Dr. Tabata, que é um japonês que criou um protocolo que talvez seja o mais famoso de HIIT, que é o protocolo de 20 segundos de exercício, intercalados com 10 segundos de pausa por 8 vezes. Então, conceituando o HIIT, é o High Intensity Interval Training, como você falou, a sigla em inglês, que significa fazer intervalos de treino de alta intensidade seguidos com intervalos de repouso, sejam eles maiores ou menores, porque existem vários tipos de HIIT, mas esse perfil ondulatório que as atividades de HIIT atingem, eles conferem, além de benefícios fisiológicos, eles dão para o praticante aquela sensação que depois da tempestade vem a bonança, né? Ou seja, você faz um esforço e aquilo acaba te encorajando, porque você sabe que na sequência você vai ter um período de repouso, né? E o HIIT foi se popularizando, ganhando espaço no mercado, e hoje a gente encontra em academias, em clubes, em espaços abertos, muitas pessoas praticando essa modalidade, né? Esse método de treinamento. Ou seja, é um método de treinamento que você pode incluir vários tipos diferentes de exercício nele. Existe, na verdade, Cássia, uma linha que diz que HIIT relaciona-se apenas a atividades de natureza cardiorrespiratória. Mas existe uma outra corrente que envolve, por exemplo, exercícios resistidos no trabalho de HIIT. Então, hoje em dia, eu acho que a verdade ela deixou de ser absoluta, né? Então, a gente tem propostas diferentes que utilizam combinações de atividades distintas para formar essa aula com esse perfil de alto e baixo. E Rose, como que o HIIT entrou na sua vida? Como que você conheceu e como que é a aula de HIIT que você faz? Bom, o HIIT entrou na minha vida porque eu sempre fiz atividade física, sempre gostei, mas assim, praticava esportes, era o voleibol, assim, o meu esporte favorito. E depois eu virei mãe. E aí, quando a gente vira mãe, a gente tem mais um pratinho para equilibrar, né? Então, a mãe, a casa, trabalho. E eu estava procurando alguma coisa que fosse exatamente assim, que eu tinha pouco tempo para cuidar de mim, da saúde e tal. Eu estava procurando um treinamento assim que fosse curto, um tempo curto, né? E mais efetivo, né? Para que eu pudesse voltar ao corpo, voltar às atividades, enfim. E eu encontrei no HIIT. Então, eu consigo treinar, né, e conseguir fazer minhas outras, encaixar o HIIT nas outras atividades diárias minhas, né? A sua aula de HIIT dura quanto tempo? Ela dura 50 minutos. 50 minutos, Isso. Que é também o tempo da aula que você dá, né, Cida? No estúdio, as nossas aulas, nós vamos ter
produtos diferentes em breve, mas normalmente as aulas têm 50 minutos de duração entre aquecimento, parte principal e esfriamento, né, que é o tempo suficiente. Sim, sem dúvida. E Rose, como que é a sua aula de HIIT? Que tipo de exercício que entra nesse seu treino, só para o ouvinte que está nos escutando, para que ele possa visualizar também, nesses 50 minutos, que tipo de movimento que você faz? A gente faz bastante movimento localizado, né? A gente usa o próprio peso do corpo e exercícios assim localizados, flexões e agachamentos, basicamente assim. Polichinelo, Burpee, sim. Burpee, todo mundo dá aquela risadinha. Sim. Tá traumatizada, Cássia? Olha, o burpee, eu brinco que eu tenho atestado de burpee, né? Contra ele, porque eu tive um probleminha no joelho. Então eu evito o burpee, mas eu faço outras coisas, faço polichinelo. Eu adapto ali, não fico sem fazer. Agora, Cida, você falou da alta intensidade, né? Então acho que algumas pessoas estão nos escutando falando, mas o que configura essa alta intensidade? Vamos lá. Existem fórmulas que são utilizadas para que nós possamos calcular o que a gente chama de frequência cardíaca máxima. Talvez a fórmula mais popular que exista é a fórmula de Carvone, que ela estabelece uma constante de 220 menos a sua idade. Então, para que nós possamos fazer uma conta rápida e redonda, imagina que uma pessoa de 20 anos de idade, usando essa fórmula, 220 menos 20, a frequência cardíaca máxima dessa pessoa é igual a 200. O que é a frequência cardíaca máxima? Seria o número máximo de batimentos que essa pessoa poderia atingir num treinamento, ok? Então, em cima desse valor de 200, nós vamos calcular faixas diferentes de intensidade. Normalmente a gente considera 5 faixas, de 50% a 60% de 200, 60% a 70%, 70% a 80%, 80% a 90%, 90% a 100%. Os protocolos de HIIT, normalmente, eles giram em torno de atividades que alcançam 80% a 90% ou 90% a 100% dessa frequência cardíaca máxima. Então, para essa pessoa de 20 anos, com uma frequência máxima de 200, o HIIT iria variar entre 160 e 180 batimentos, tá? Por isso que é muito importante que as pessoas tenham uma maneira de fazer o controle dessa intensidade, embora muitos estudiosos afirmam claramente que a frequência cardíaca não é o melhor parâmetro de avaliação de intensidade, mas é o único que nós temos ao alcance. Então hoje muita gente usa esses wearables, né, alguns mais caros, outros mais baratos, mas é importante que as pessoas tenham pelo menos um parâmetro de qual é o nível de batimentos que elas alcançam durante esses picos de intensidade maior das aulas de HIIT. E aí tem vários caminhos, né? Tem o frequencímetro já um pouco mais conhecido, tem os relógios, agora tem aqueles anéisinhos, né? Que são mais caros, Exato. são mais recentes e Exato. tal. Você monitora, Rose, a sua frequência cardíaca enquanto você está fazendo? Monitoro. A gente usa o relógio. E pra gente ter esse parâmetro e ajuda bastante. E o que você percebeu de evolução desde quando você começou a fazer? Olha, que nem eu falei, eu voltei depois que eu fui mãe, né? Eu comecei a fazer o HIIT depois que eu fui mãe e eu senti o corpo volta muito rápido, você sente uma resistência maior, a sua capacidade cardiovascular, ela fica bem boa. E acaba te desafiando para fazer umas outras modalidades esportivas, assim. Aí você acaba ficando mais disposta. Acho que acaba sendo muito bom. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, porque eu quero saber das suas outras atividades também. Agora, Cida, quando a gente fala de frequência cardíaca, né, e a gente fala de um exercício em que o ideal é que você tenha a frequência cardíaca colocada lá em cima, alternando aí com esses intervalos, eu imagino que algumas pessoas possam ficar preocupadas, falar, mas será que é todo mundo que pode fazer isso, que pode chegar nesses níveis de frequência cardíaca tão elevados? HIIT é para todo mundo? Tem perfis específicos? Olha, o HIIT é para todo mundo desde que se tenha um aval médico prévio, né? Então as pessoas, para qualquer tipo de exercício na realidade, Cássia, não só para HIIT, mas é sempre importante um médico assistente que possa provar, testar a capacidade que cada pessoa tem de fazer exercício. Hoje, a prática de exercício está se tornando muito mais popular no Brasil, graças a Deus, porque o Brasil, não sei se é de conhecimento, é o 5º país
mais sedentário do mundo e o primeiro mais sedentário das Américas. Infelizmente, a gente detém essa marca indesejável. Então, é muito importante que todos nós tiremos as pessoas dos seus sofás, dos televisores, que são os maiores concorrentes, né, que contribuem muito para o sedentarismo. Então, qualquer exercício que se propõe a ser feito, é importante que a pessoa passe por um médico. Agora, com relação à intensidade, não tem problema algum. Evidentemente, a gente tem que pensar o seguinte: o HIIT, ele causa o que a gente chama de estresse fisiológico. Mas estresse fisiológico não é igual a mal-estar. Então, por exemplo, no estúdio, eu converso sempre com as pessoas que estão fazendo aula pela primeira vez, explico essa questão do estresse, porque assim você vai passar por um minutinho, 2 minutos, depende da aula, depende do tipo de HIIT aplicado, a pessoa vai passar por aquele momento de desespero, é forte. Só que é muito diferente o estresse e o mal-estar. Então, por exemplo, náusea, tontura, esses sintomas desagradáveis, eles devem ser evitados. Então, o que a gente faz? Uma adaptação. Então, não vai chegar lá a 100% logo nas primeiras aulas. Chega numa faixa de intensidade mais baixa, recupera bastante, tem as pausas que a gente chama de pausa recuperada, né, quando a frequência cai bastante, para você voltar para um intervalo de alta intensidade de novo. Então, existe sim uma progressão que deve ser feita depois que o médico avaliza e te sinaliza a condição positiva para esse tipo de aula. É super importante isso, né? Você ter o aval do seu médico para qualquer atividade física que você for fazer aí com frequência. Quero voltar a perguntar aqui para a Rose a respeito da rotina dela, porque lá no primeiro bloco ela nos contou que além de fazer HIIT, ela pratica outras atividades físicas também. Como que é a sua semana de treino? Eu faço HIIT 2 vezes na semana e 3 vezes na semana eu treino corrida. E a corrida veio depois do HIIT? Veio depois do HIIT. Quando eu comecei a perceber que eu estava me sentindo mais disposta, que eu estava me sentindo com mais energia, que eu estava me sentindo mais resistente à atividade física, e aí eu fui me sentindo mais desafiada a tentar outras coisas. E aí eu fui pro lado da corrida. Interessante, Cida, isso que a Rose trouxe pra gente, né, dela ter começado a correr depois de fazer HIIT, de estar se sentindo mais disposta. E é bacana também porque o HIIT, dependendo dos movimentos daquela aula específica, a gente sabe que tem diversas academias, estúdios, com metodologias diferentes, mas sempre com essa ideia, né, da alta intensidade do intervalo. E dá para colocar no meio desse exercício também exercícios musculares que são excelentes para quem precisa correr, por exemplo, né? Exatamente. A gente, na verdade, como eu falei agora há pouco, existia um conceito de que HIIT não é considerado HIIT algumas atividades que utilizam exercícios resistidos. Mas a coisa realmente, hoje em dia, foi diversificada. Então, por exemplo, lá no estúdio, a gente faz uma mistura de treino HIIT com treino circuitado, que é um outro conceito. Treino circuitado é aquele que você propõe várias atividades e de forma circular você vai passando por todas elas. Então, no estúdio, por exemplo, nós temos a esteira, como eu diria que protagoniza os nossos treinos. Temos o remo, que acho que é a atividade mais difícil, porque ele envolve potência, que é uma derivação de força com velocidade, e temos os exercícios resistidos, que são fundamentais. Então, dentro da nossa atividade, o setor de força é aquele em que a gente menos dá importância para a intensidade cardiovascular do exercício em si, lá no estúdio. Você sabe, você já treina bastante com a gente lá. Nós utilizamos monitor de frequência cardíaca. A intensidade é expressa através de uma escala de cores, não é? Então, quando as pessoas estão ali no treinamento resistido, a gente não leva muito em consideração se está no laranja, se está no vermelho. Ali a questão mesmo é oferecer o máximo de carga possível, de repetição possível, para estimular os músculos. Mas é muito comum essa mescla de atividades de natureza cardiorrespiratória com atividades neuromuscular nessas aulas de HIIT que se popularizaram bastante nas academias que a gente vê hoje em dia. É um treino bastante intenso, Cida. Até para isso, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você recomenda em termos de alimentação, não exatamente a alimentação em si, mas, por exemplo, quanto tempo antes de uma aula de HIIT eu devo me alimentar?
Olha, primeiro, os carboidratos são grandes fornecedores de energia rápida, né? Porque o HIIT ele precisa de uma energia enorme para você conseguir fazer os movimentos requeridos. Então, a ingesta de carboidrato ela se torna fundamental. Agora, isso não pode acontecer muito antes. Então, pelo menos 1 hora de espaçamento entre o final da refeição e o começo da aula para que você tenha aí uma digestão melhorada, tá? Porque comer em cima da hora, isso principalmente quando se trata de exercícios resistidos que utilizam mudança de plano, entre plano superior, vai para o chão, desce, isso pode causar uma sensação de náusea, um desconforto grande. Então, pelo menos 1 hora antes e que seja uma refeição rica em carboidratos que fornecem a energia rapidamente para o sistema. Como que você faz, Rose? Bom, eu não me privo de nada, mas eu procuro ter uma dieta balanceada. Como de tudo um pouquinho e priorizo o carboidrato antes do treino, mas nas refeições assim de almoço, jantar, eu acabo caprichando um pouquinho também na proteína, que eu acho que me dá uma sensação de saciedade um pouco maior. Então acho que para ter energia a gente come um pouquinho do carbo antes do treino, né? E depois nas outras refeições eu também capricho um pouquinho na proteína. Tá certo. Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu queria tocar nesse ponto com vocês duas, que é a questão do bem-estar, que é uma coisa muito pessoal em relação a modalidades. Da minha experiência, eu tenho algumas modalidades que eu tenho um bem-estar quase imediato. Uma delas é Pilates e outra é o HIIT. É uma coisa assim, eu estou fazendo e já estou me sentindo bem. Não é que eu vou ficar bem depois, vou sentir endorfina depois. Como que é essa questão do peso, do bem-estar para você nessa modalidade? Do peso... Do bem-estar. Qual que é o peso que isso tem? Do bem-estar. É muito bom. Realmente essa sensação de eu conseguir, de que estou bem, né? Eu fiz o treino, é uma sensação assim de eu dei conta, é muito bom mesmo. Você percebe isso, Cida, nos alunos do estúdio? Porque parece que é uma coisa, eu fico espantada com o quanto isso é imediato, pelo menos na minha experiência. As pessoas relatam coisas semelhantes? Olha, muito. Então, se eu for elencar os benefícios decorrentes da prática sistemática, né? Uma coisa é praticar, outra coisa é praticar com regularidade, é fundamental. Os benefícios decorrentes são inúmeros e dentre eles, eu acho que hoje a gente está numa época que a gente não fala muito em fitness apenas, a gente fala em wellness, que é o estar bem, é que você poder enfrentar suas atividades da vida rotineira, da vida diária, de uma forma muito mais, eu diria até digna, né? Então, eu tenho um caso lá, por exemplo, dentre inúmeros, de uma mulher de em torno de 50 anos de idade, eu não sei exatamente a idade dela, por isso que eu não vou falar o nome, porque corre o risco dela ficar brava comigo se eu errei, mas é incrível os relatos dela com relação a subir e descer uma escada. Acabou a luz do prédio dela outro dia, ela subiu não sei quantos andares numa rapidez enorme, sem se cansar, carregar sacola de supermercado. Tem pessoas que optam por transporte público ou por usar ou caminhar sem usar muito carro particular. E os relatos são muito positivos. Então eu acho que dentre todos os ganhos que se tem, esse do dia a dia muito mais saudável, qualidade do sono é muito melhor. E agora, falando um pouco de composição corporal, um dos benefícios mais citados no treino HIIT, e que alguns também cientistas hoje falam que não existe, é o efeito que eles chamam de efeito EPOC, que é você continuar consumindo oxigênio além do que você consumiria regularmente em função dos treinos de alta intensidade. Então, se nós formos computar, somar a quantidade de calorias que se gasta dentro de uma aula, na primeira refeição que você faz, basicamente, você já repõe essas calorias. Mas, na verdade, o que acontece é uma aceleração do metabolismo e que vai fazendo com que você gaste mais calorias no seu dia a dia. Então, gente, eu tenho cases de 25 quilos de emagrecimento só no estúdio.
sem nenhuma outra atividade paralela. E composição corporal. Então, ganho sim de massa muscular, para quem acha que HIIT... Não faça HIIT que você vai perder massa muscular. Por favor, nada disso, isso não é verdade. Ganho de massa muscular, uma redução substancial de gordura corporal. E isso a gente sabe que as doenças crônicas degenerativas são doenças que afetam muito, que faz com que a saúde pública, a saúde privada gaste fortunas no tratamento dessas doenças que são plenamente contornáveis e prevenidas com a prática regular de exercício e principalmente com prática de HIIT, contribui demais. E só para fechar minha fala aqui, Cássia, eu ouvi um estudo feito na Universidade em Queensland, que mostrou que um grupo de idosos, 5 anos depois deles terem praticado o HIIT, 5 anos depois, eles mostraram mudanças através de exames de imagem na capacidade cognitiva deles. Isso é de extrema relevância porque nós estamos vivendo também numa época em que a incidência de demências se torna cada vez maior, é uma situação preocupante para todos os governos. Então, que o HIIT mostrou um efeito extremamente positivo no âmbito cognitivo. Isso é sensacional. Sensacional, sem dúvida. Tem um outro componente que eu acho que é muito interessante também da modalidade, que é a possibilidade de você treinar em conjunto e com algum monitoramento. E eu falo isso porque, assim, o lance de treinar em grupo, eu acho que é muito estimulante, mas a coisa do monitoramento, pelo menos para mim, é essencial. Então, às vezes eu vou fazer musculação, que eu faço, menos do que deveria, mas faço. Mas é uma coisa que eu dou uma sofrida para fazer sozinha. Tem ali o treino, eu sei o que eu tenho que fazer, tá lá no aplicativo da academia, aí eu vou, faço as séries, né? Aí às vezes algum aparelho tá ocupado, aí eu já pulo aquele, aí às vezes já não faço aquele aparelho aquele dia. Péssimo, péssimo, não sou exemplo para ninguém. Mas quando você está numa aula que você tem esse monitoramento, você faz o que você deveria fazer. Tem um chato ali controlando. Tem um chato, né, Cida? That's me. Então, a Cida, por exemplo, maravilhosa. Não te deixa pular nada, presta atenção em todos os alunos. Você está na parte de força, com aquele pezinho mais leve, ela olha para sua cara e fala, você aguenta mais que isso. Pode trocar esse pezinho. Como que isso é para você? Para você é muito importante, Rose, você ter essas duas coisas, treinar em grupo e ter monitoramento? Sim, é muito importante. Eu diria que é crucial. Para mim é muito importante. Primeiro, treinar em grupo é muito gostoso, porque um vai contagiando o outro, um vai, né, estimulando o outro e acaba ficando uma troca muito gostosa, surgem amizades ali, né? E a questão do monitoramento também é muito importante. Tanto quanto, porque é isso, a gente tende a ficar numa zona de conforto ali, tende a ficar fazendo o treino fofinho, né? Treino fofo. E sempre tendo alguém para falar, não, você consegue, não, dá para fazer mais, é muito bom. É o que eu acho que é primordial, assim, acho que é bem importante. Então, Cida, só para a gente encerrar, diga para as pessoas por que elas devem ter uma prática regular de atividade física e, no caso do HIIT, o que é uma prática regular? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, só completando o que ela disse, nós temos que entender que a atividade física ela tem que contemplar aspectos biopsicossocioafetivos. Então, treinar individualmente significa muitas vezes que você está ali isolado e que você não tem uma motivação, que psicologicamente você precisa de um estímulo maior. Então, o treinamento grupal ele traz esse plus, né, de vontade de treinar. E segundo, gente, está comprovado, acho que o Covid foi um grande divisor de água na vida de todas as pessoas, que viram que pessoas fisicamente ativas têm longevidade, têm uma saúde muito melhor, gasta-se muito menos com remédio. Ou seja, vamos treinar, gente, vamos sair do sedentarismo, vamos sair do sofá, vamos abraçar uma vida ativa. E quando eu falo vida ativa, eu não me refiro só a exercícios, mas também não adianta você treinar 50 minutos por dia e o resto do dia ficar sentado. Então vamos adotar um estilo de vida mais ativo, com exercícios e com subir escada, com caminhar, ir ao mercado a pé, carregar as coisas no lugar e colocar no porta-mala do carro, enfim. E para HIIT, eu diria pelo menos 2 vezes por semana. Isso
com a prática paralela de outros exercícios também. Mas se for fazer HIIT sozinho, 3 vezes por semana ou 4. Se for fazer combinado com outras formas de exercício, pelo menos 2 vezes por semana. Essa é a Cida Conte. Ela é CEO do Estúdio The Flame, profissional de educação física, especialista em ginástica coletiva, criadora das aulas de jump, trouxe isso aqui para o Brasil. Cida, muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui na CBN. Obrigado a vocês, é um prazer falar com você, Cássia, prazer falar com você também, minha querida, e boa sorte nas tuas aulas lá, tá? Obrigada. E Rose, brigadíssima por ter estado aqui com a gente. A Rose Fracoli, ela é enfermeira, praticante de HIIT, também praticante de corrida e veio compartilhar a experiência dela com a atividade física hoje aqui com a gente. Brigadíssima. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui, conhecer você pessoalmente, conhecer a Cida. Obrigada. Muito, é um prazer enorme, viu? Muito obrigada por estar aqui, pelo convite. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.